Tricolor do PC, reage, Tricolor! Reage, Tricolor, porque o negócio tá brabo pro teu lado, Leão. Eita, menino, vai chegar Renato Paiva hoje. Fernanda Alves, traz mais detalhes aí sobre o Fortaleza, sobre o novo comandante do Lion. É o Renato Paiva, de Português de Portugal. Quero escutar esse homem falando, que eu dou o maior valor a esse sotaque. Aumenta o som pra chamar a Fernandinha, William Fortunato. Fernanda Alves. Oi, Gata Show. Oi para todo mundo que acompanha o Jogada Primeiro Tempo desta quinta-feira. Renato Paiva é o novo treinador do Fortaleza. Ele fica até o final de dezembro de 2026 e chega com o desafio de evitar a queda do Fortaleza para a Série B do ano que vem. Atualmente, o Tricolor de Aço está na 19ª colocação com 10 pontos e precisa sair do Z4 vencendo o Bahia no final de semana. A expectativa é que ele chegue ou para este jogo ou para estrear contra o Bragantino. Léo Porto é quem segue, de fato, tocando as atividades lá pelo Centro de Excelência Alcides Santos. Renato Paiva tem 55 anos, é português e terá o Fortaleza como a terceira equipe brasileira que ele vai treinar dentro do currículo. Já esteve no Botafogo, e no Bahia em 2023, no Botafogo agora durante o Mundial de Clubes, venceu a equipe do PSG e foi demitido porque perdeu para o Palmeiras ali nos acréscimos pelo placar de 1-0 e a eliminação custou a saída do treinador da equipe carioca. Isso há 2 semanas atrás, e aí já consegue de fato um novo momento para ele vindo aqui treinar o Tricolor de Aço. Esse nome surge também quando outros procurados deram recusa à proposta feita pelo Fortaleza. Ramon Dias, onde o Fortaleza faz uma contraproposta quando ele recebe do Olímpia, mas ele prefere ir para a equipe paraguaia. Luiz Ubeldia, que também recusou, Tite, e aí Renato Paiva chega com essa força para, de fato, trazer um novo momento para o Fortaleza no futebol, não só na Série A, mas também na Libertadores, já que o Tricolor de Aço tem o Vélez pela frente no próximo dia 12 de agosto. Eu ainda volto aqui no Jogada Primeiro Tempo, trazendo mais detalhes sobre o Tricolor de Aço. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Fernandinha, muito obrigada. Renato Paiva, vamos falar um pouco sobre as características deste comandante, Alexandre Mota. Pois é, Denise, o Renato Paiva, ele é um profissional que surge ali no Benfica. Sim. Ele participou, inclusive, da revelação de muitos jogadores famosos de Portugal recentes, né, como é o Rubem Dias, João Félix e tudo mais, que passaram pela base do Benfica. E ele faz um estágio, né, em determinado momento na Europa, ele já falou sobre isso em outros momentos, onde ele aprendeu o tal do jogo posicional, Denise. Que aí ele tem uma plataforma de jogo mais... Explica pra turma de casa, vai. É uma plataforma de jogo mais fixa, em que você tem um rodízio de atletas que vão ocupando esse espaço. Então, quando um jogador ele ocupa um determinado espaço, você nunca deixa um espaço vazio dentro da sua plataforma de jogo, ela é fixa. Ela há mobilidade de rotação, ou seja, o ponta, quando ele precisa se deslocar para marcar um jogador que é o lateral adversário, algum outro jogador precisa ocupar a posição daquele ponta. Então, nunca deixe esse espaço. Ele falou já sobre isso, a gente está falando aqui de forma teórica e tudo mais, mas, de fato, né, o Renato Paiva gosta desse padrão de jogo e joga muito com alas, laterais muito ofensivos. Então, sempre precisa ter muita amplitude os times dele, né? Às vezes é uma saída de bola com 3 jogadores e alas que se posicionam para deixar o campo mais largo, como se fala no jargão do futebol. Ele tem essa metodologia de jogo, metodologia de trabalho. O grande momento dele na carreira, Denise, foi no Independente Del Valle. Lá ele foi campeão equatoriano, é até um dos primeiros títulos, né, nacionais do time do Independente Del Valle, e ele lá foi muito bem visto. Gostaram muito do trabalho dele porque ele revelou muitos jogadores na sequência, né, do futebol sul-americano. Só que depois desse momento, Denise, ele não teve mais um grande sucesso. Essa que é a verdade. Após essa passagem pelo time do Independente Del Valle, ele trabalhou no León, mas ele ficou no León só 6 meses. Depois ele veio para o Bahia, onde ele pediu demissão após 9 meses, né? O Bahia não foi tão bem, né? Teve a Copa do Nordeste que ele vacilou, né? Teve um resultado Ele específico. foi campeão baiano. Ele foi campeão baiano, ele tem 2 títulos na carreira, campeão equatoriano e campeão baiano. Campeão estadual, mas naquela oportunidade ele teve um resultado muito pesado lá no Bahia, que foi 6-0 para o Sport. Isso não foi bem aceito e a partir dali ele teve uma série de críticas junto ao torcedor. A diretoria do Bahia não queria demiti-lo, aí ele pediu demissão. Ele foi escolhido pelo Grupo City, né, para ser esse nome aqui no time do Bahia. Hoje é o Rogério Ceni que está à frente desse trabalho. Depois disso ele foi de novo para o futebol mexicano,
chegou na final da Champions com o Kaká, que acabou não ficando com o título, e aí ele vem pro Botafogo. No Botafogo, Denise, ontem eu tive a oportunidade de conversar com muita gente que cobre o Botafogo e muitos apontavam que o trabalho dele tinha resultados recentes. Não iniciou bem, mas na sequência ele teve resultados. E o ápice agora, né, no Mundial, né? Exatamente. Inclusive, a saída dele teria sido uma saída que gerou uma certa surpresa para quem cobre o Botafogo no dia a dia. Porque, poxa, ganhou do PSG, é verdade, perdeu para o Palmeiras, mas ganhou do PSG. E apesar disso, ele foi desligado pelo John Textor. O que é que eles alegavam, né, com a demissão? John Textor falou sobre isso mais de uma vez. E isso acabou sendo ruim pro Renato Paiva, né? O John Textor falou que ele tinha um modelo de jogo retranqueiro e tudo mais. Segurava muito, né? Segurava muito, e foi isso que ele fez no Mundial de Clubes, de fato, contra o PSG. Era necessário para poder jogar. E contra o Palmeiras, isso acabou pegando muito. O John Textor não gostou. O John Textor é o presidente do Botafogo. O Botafogo é o atual campeão da Libertadores e da Série A. E lá, Denise, ele não queria que o time tivesse resultado em si. Ele queria que o time performasse de forma ofensiva. No Fortaleza, o discurso não é esse, Denise. O discurso é que o Fortaleza precisa ganhar. Acho que precisa voltar a ganhar, né? O Fortaleza não ganha há 2 meses. O Fortaleza não ganha há 9 jogos. Tem 6 derrotas seguidas. Então o discurso interno do Fortaleza é diferente. Eu estava até conversando agora há pouco com membros do Departamento de Futebol do Fortaleza para tentar entender. E aí foi muito claro o seguinte: eles ficaram encantados com o conteúdo que o Renato Paiva passou, informação, tática, como é que ele pode enxergar o clube, o que é que ele percebe que o clube pode fazer nesse momento. E o Renato Paiva acredita que ele tem condições de entregar o que o Fortaleza precisa no momento. Então ele estaria disposto também a não ter uma ideia fixa de jogo, né? Mas, acima de tudo, a se adaptar também ao que o elenco pode dar à disposição. E o Fortaleza entende, Denise, que ele é um bom perfil. Por quê? Porque o Fortaleza não está saindo da primeira prateleira de treinadores. O Fortaleza está na vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro e está contratando o cara que estava no Mundial de Clubes até um dia desse. O Fortaleza percebe dessa forma. Não está indo, por exemplo, para um outro mercado. Nem saindo do mercado nacional, nem indo para outra divisão, né? Por exemplo, vamos contratar o técnico que está na Série B, ou então o cara que está em um mercado sul-americano que não conhece aqui. Isso também o Fortaleza entende que, por conta disso, né, do conteúdo, da fala de boa recepção, da troca que teve com o técnico novo, né, o português, tudo isso seria favorável. E um outro aspecto, que foi um aspecto também muito pontuado pelos membros, né, que fizeram parte da contratação, Denise, é com relação ali à situação do futebol nordestino. Como o Renato Paiva trabalhou um longo período, quase 1 ano no time do Bahia, eles acreditam que ele tem ali um entendimento também de como é que funciona o futebol daqui. A gente sabe que é diferente, o clima é diferente, o treino é diferente, a logística de viagem é diferente. Você precisa se adaptar a tudo isso, e eles compreendem que, como ele trabalhou no Bahia, ele poderia já ter uma expertise maior aqui no time do Fortaleza, que é numa região do Ceará. Então, tudo isso pesou em prol da contratação desse técnico, que não chega com contrato até o fim do ano. Vai assinar um contrato até o fim do próximo ano. Que aí foi também um pedido dentro do processo de negociação. Ele quer ter um trabalho longo. Ele acredita que dá para recuperar o Fortaleza e instalar, né, um novo momento lá no clube, porque até aqui, nos últimos momentos, os últimos trabalhos dele foram menores. Aí, Bandeira, vai ter uma dor de cabeça, não só por esse momento que o Fortaleza vive, mas também, gente, pela falta de peças que ele vai ter para montar uma equipe bacana. Por exemplo, o Alexandre falou muito sobre o aspecto defensivo, né? Aquele chamado de retranqueiro. Mas tem que organizar tudo. Acho que tem que equilibrar o ataque com a defesa, principalmente do Fortaleza. Para organizar a defesa, ele não tem aí uma peça fundamental. 2 fundamentais. Não que o Davi Luiz não seja. Mas não tem Gustavo Mancha e não tem Bruno Pacheco. Aí, outro detalhe importantíssimo que eu tô esquecendo. Não tem João Ricardo. E não tem Breno. Vai melhorar no ataque, não tem Moisés. São as peças mais fortes que a gente pode falar assim, exceto o Davi Luiz, mas são as peças essenciais para a formação ali do Fortaleza. Faz sentido isso. Mas vamos lá, eu acho que assim, de todas essas análises que a gente pode fazer do Paiva, de todos os nomes que estavam na mesa, a Fernanda trouxe esses nomes aí, eu acho que foi uma boa escolha, né? Foi uma boa escolha, sim. Eu acho que o Fortaleza ele segue entre os principais times de contratações que podem ter de treinadores, segue nessa prateleira, olhando sempre para maiores clubes, para maiores treinadores. Então, acho que dos que estavam na mesa, o Renato Paiva ele encaixa muito nisso. Afinal, sai do atual campeão brasileiro. O
que a gente pode destacar, Denise, e eu acho que é importante o torcedor entender, primeiro tem essa questão das baixas, né, das lesões que ele vai encontrar. Segundo, que ele também vai encontrar um elenco que já está montado, né? Esse elenco já foi montado anteriormente. Esse elenco já foi montado pelo Vojvoda, pelo departamento de futebol. Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai ter esse momento para se organizar, principalmente no elenco. Porque ele não vai ter muitas peças para contratar. O Fortaleza fez 2 contratações nessa janela que nem sequer estrearam ainda. Nem sequer entraram a campo. O Matheus, que também jogou 2 partidas e vai continuar tendo espaço. Então, assim, é o momento, quando você encerra o trabalho de um treinador para começar outro, você dá uma oxigenação no elenco no sentido de que de jogadores que vinham totalmente escanteados poderem ter chance. Pô, tá chegando aí um novo treinador, tá chegando um novo profissional, talvez agora apareça um pouco mais. Se você tinha alguns momentos o Kevin Andrade que poderia ser negociado, talvez seja o momento do Kevin aparecer pro treinador. Ó, professor, tô aqui, essa é a minha forma de jogar. Você tinha jogadores que estavam escanteados em outros momentos que a gente não entendia por que não jogavam. Chegou o momento de aparecer. Então é como se zerasse tudo. É como se zerasse tudo e todo mundo tivesse as mesmas oportunidades novamente. Com todas essas baixas e com os jogadores que ele tem que recuperar dentro do elenco, é um recomeço. Tem tempo para isso, João Bandeira? Não. Infelizmente não. Ele vai fazer esse treino hoje, é um Fortaleza que entra sábado basicamente igual, com algumas mudanças ali que vai ter mais a característica do Léo Porto, mas para a próxima semana é onde ele vai ter que começar a mostrar o trabalho dele. Vai ter que começar a se organizar em quem ele vai dar oportunidade. Vai manter a filosofia do Vojvoda? O Vojvoda terminou jogando no 4-4-2. Vai com 3 atacantes. O Vojvoda também já jogou com 3 atacantes, não estava dando muito certo. Então, assim, primeiro a gente vai tentar entender qual é o Fortaleza do Renato Paiva. Uma coisa é urgente. Ele precisa tirar o Fortaleza desse marasmo. Ele precisa tirar o Fortaleza dessa situação. Não me refiro nem à sua tabela do Brasileirão. 18º colocado. Né? É o desempenho, é a animação dentro de campo, é a força de vontade que a gente não tá vendo dos jogadores. É o jogador que queira fazer parte do elenco. Eu acho que é isso que ele tem que passar. Só fica aqui quem quer. Quem não quer, a gente negocia. Eu acho que esse tem que ser o recado do Paiva. Esse tem que ser o principal recado dele. Seguinte, eu quero ter um grupo, eu quero ter esse grupo na mão. Pra estar na mão, todo mundo tem que estar comigo nessa. É esse recado que ele tem que passar. Porque quando ele tiver o grupo na mão, o grupo bem organizado, os resultados vão vir. Tranquilo, esse mesmo grupo aí foi 4º colocado no Brasileirão do ano passado. Esse mesmo grupo já fez feitos incríveis na história do Fortaleza. Então, ele precisa resgatar esse elenco, dizer quem quer ficar e quem não quer e trabalhar com ele, que os resultados vão acontecer. É um nome importante, é uma personalidade forte, é uma personalidade firme. Então, assim, eu acho que para esse momento era o nome que o Fortaleza precisava. Porque ele precisa ter alguém que organize o vestiário, que tenha pulso com os jogadores, que diga realmente qual a função de cada um. Então vamos ver se esses resultados acontecem. Também estou muito curioso para ver essa chegada dele, essa entrevista coletiva dele, como é que vai ser essa apresentação. Então vamos nessa. Vamos ver. A gente deseja sorte ao Renato Paiva, que tem a imprensa como aliada, que tem a imprensa como um propagador parceiro, né? de notícias, e que essa relação entre Paiva, Fortaleza, Paiva, torcida do Fortaleza, seja boa, Denise. E assim, né? Esse talvez seja o grande detalhe, viu, Denise? Porque o grande detalhe aí tá nessa situação do elenco. O elenco do Fortaleza. O elenco do Fortaleza, a qualidade que esse elenco tem ou teria, as peças que esse elenco tem. Muita gente fala sobre a montagem do elenco ter sido ruim, né? Na temporada de 2025. Eu concordo. Acho que a montagem, né? A partir do momento em que você já tinha uma espinha dorsal definida, as peças que chegaram não somaram. Não rendeu. Por isso que muitas saíram ou outras estão para sair. Ou outras não são bem vistas pelo torcedor. Ou não conseguiram render, nem tem sequência. Então é uma grande dificuldade. O exercício do Renato, para mim, o Renato Paiva, não vai ser se ele vai continuar o trabalho do Vojvoda, se é a mesma tática. Não é o Vojvoda. Não é, ninguém vai ser. O Vojvoda é ídolo do clube. É alguém que sai do clube sendo demitido com o torcedor implorando para ele ficar. Porque ninguém consegue entender essa situação. Não é uma negociação simples e não é uma relação simples. É uma relação de idolatria e amor. Não será a mesma coisa. A grande questão é que o elenco não entregava mais junto ao Vojvoda.
Eu acho que o grande exercício do Renato Paiva vai ser esse, é realmente ele tentar, de algum grau, conseguir fazer com que esse elenco se mobilize em prol de alguma coisa. O time do Fortaleza precisa fazer esse movimento, entendeu? Esse é o grande desafio do Renato. Vamos já falar mais sobre o Fortaleza, porque agora eu queria saber de você, uma pergunta. Você sabia que muitos homens acreditam que a idade, gente, ele é motivo, pode ir por conta da impotência?